Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Antony aqui para mais uma aula com vocês. Esta aula é para a turma do primeiro ano e a gente vai tratar hoje da função quadrática e suas representações. Função quadrática também é conhecida como a função do segundo grau. E muitas vezes a gente confunde função do segundo grau com equação do segundo grau. Claro que a equação do segundo grau ela é importante para entender o estudo das funções quadráticas. Então, hoje, a gente vai estudar aqui um pouco sobre as funções quadráticas. A gente vai falar o que é uma função quadrática, quais são os seus coeficientes, qual é o gráfico de uma função quadrática e responder algumas questões. Esta é a parte 1 deste assunto de função quadrática. Breve, a gente vai trazer a parte 2, que tem muito conteúdo de função quadrática, como o vértice de uma função, ponto de máximo, ponto de mínimo, além das questões envolvendo os problemas de máximos e mínimos. Então vamos iniciar. Antes de começar, aquele pedido especial para você seguir aí o professor Antony no Instagram e também se inscrever no YouTube aí do professor Antony, além de seguir o perfil do EducaPE e se inscrever também no canal do EducaPE. Então vamos lá começar? Olha só. Função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Muitas vezes a gente se pergunta onde é que eu vou aplicar este conteúdo. A função polinomial do segundo grau ela tem aplicações diversas aí em nosso cotidiano. Um exemplo disso, olha ali um jogador arremessando uma bola. Pode ser um jogador de futebol, um jogador de basquete, um tenista. Os arremessos que eles fazem, a trajetória que a bola descreve é uma trajetória que a gente chama de parabólica, né? E aí, falando de trajetória parabólica, a gente já lembra das antenas de TVs. Essas antenas que a gente usa aí em casa, com essa bacia em forma de bacia, a gente chama de parabólica. E não é à toa que a gente usa essas antenas em forma de parábola, porque ela tem uma absorção melhor dos sinais que são transmitidos pelos satélites. Por isso que a gente usa aí as antenas em forma de parábola. E um jogador de futebol, por exemplo, quando ele dá um chute na bola, existe uma trajetória ideal ali. E isso a gente faz um estudo a partir das funções quadráticas, né? Qual é a trajetória ideal para que a bola, por exemplo, tenha um alcance máximo? E aí a gente já entra no conteúdo de física. Quem aqui está estudando física também vai se deparar com um conteúdo nos movimentos de uniformemente variado, né, que são os lançamentos oblíquos. E esses lançamentos são, as trajetórias são em formas de parábola. E uma das perguntas, dos pontos de estudo desse tópico de física é descobrir o alcance máximo. Qual é o ângulo que a bola deve formar com a horizontal para que ela tenha um alcance máximo. Então, essas trajetórias são de formas parabólicas e o estudo desse conteúdo em física está apoiado nas funções polinomiais do segundo grau. Então, aí se aplica nos esportes, por exemplo, como no arremesso de uma bola de basquete, na cobrança de uma falta por um jogador de futebol, nas tecnologias eletrônicas aí, como as antenas para receber os sinais transmitidos via satélites, os telescópios aí para captar essas imagens dos astros com mais precisão. Tudo isso é através do equipamento que tem a forma de uma parábola. E a gente já vai falar um pouco mais sobre essas parábolas, certo? Então, o que é uma função do segundo grau? Uma função do segundo grau é uma função que pega qualquer número real e transforma em outro número real. E a gente chama essa função de quadrática ou do segundo grau. Se existirem números reais a, b e c, como vocês estão vendo aqui, pode ser qualquer número real, com o a diferente de zero, tem uma restriçãozinha aqui, o coeficiente a deve ser diferente de zero,
tal que a função seja escrita da seguinte forma: f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, para todo x pertencente aos reais. Então, repara o seguinte, esse x é o que a gente chama de variável, né? Porque ele pode assumir qualquer valor, desde que seja um número real. Então, eu vou escolher os valores de x. Ele vai ficar variando aí. Então, a gente chama ele de variável ou de valor independente, certo? Então, tá aqui, ó. E esse x, repare que ele tem um expoente 2 aqui, né? Por isso que a gente chama de função quadrática ou função do segundo grau. Quando o maior expoente da variável é 2, a gente vai dizer que a função ela é do segundo grau. Se eu tiver que o maior expoente da função seja 1, por exemplo, então a gente vai ter as funções do primeiro grau, que são as funções afins. Se o maior expoente for 3, ela vai ser uma função do terceiro grau. Mas hoje a gente vai estudar apenas as funções cujo maior expoente da variável é 2, as funções do segundo grau, as funções quadráticas. Então, continuando aqui, a gente já definiu o que é uma função quadrática, o modelo que ela vai aparecer, ax ao quadrado mais bx mais c, que é a função do segundo grau. Lembrando que esse azinho, o número que acompanha o x ao quadrado, deve ser diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque se ele for igual a zero, esse termo vai desaparecer e nós vamos ficar apenas com uma função do primeiro grau. Então, para que seja do segundo grau, este termo de grau 2 sempre vai estar presente. Então, eu coloquei aqui um exemplo para a gente identificar os coeficientes das funções listadas aqui. São todas funções quadráticas, como vocês podem ver. O maior expoente da variável é o 2. E eu quero aqui identificar os coeficientes reais dessa função, dessas funções. Os coeficientes reais são o A, o B e o C. Então, eu vou vir aqui na letra A, identificar quem é A, quem é B e quem é C. Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Lembrando o seguinte, isso não é para aparecer na ordem alfabética, A, B e C. É para aparecer na seguinte ordem. O A acompanha o x ao quadrado. Então, você vem aqui no x ao quadrado e vê que não tem nenhum número na frente. Significa que ali é 1. Então, aqui, ó, o coeficiente A é 1. O B é o valor que acompanha o x que não tem expoente. Então, tá aqui, ó, o termo que acompanha o x é o menos 3. Lembre também de colocar o sinal. Então, menos 3. E o C? O C é o termo que não tem o x. E não esqueça do sinal. Como aqui é mais 2, eu posso colocar somente o 2. Esse C é chamado de termo independente. Porque os demais, o A e o B, eles dependem do x. Eles estão agarrados com o x. Já o C não. Repare que o C está sozinho. Então, o C é chamado de termo independente. E a gente já a gente vai estudar um pouquinho desse termo independente, que ele vai aparecer ali no gráfico. Então, termo independente, né? E vamos fazer a mesma coisa aqui na letra B de bola, né? Quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é o termo que acompanha x ao quadrado, então nesse caso aqui, ó, 2. O B acompanha o x, no nosso caso, 4. E o C é o termo que não tem o x. E não esquece do sinal, menos 3. A mesma coisa aqui na letra C. E aí você já está craque. A, B e C. O A acompanha x ao quadrado. Não esquece do sinal. Olha aqui, ó, menos 3. O B acompanha o x. Tem aqui mais 5. Então, eu posso colocar somente o 5. E o C é o termo que está sozinho. Sem esquecer do sinal, menos 1. E agora, repara aqui esses outros casos. Você vai ver que está faltando um termo, né? A gente chama isso aqui de equações ou funções incompletas. A gente quer o A, a gente quer o B e quer o C. O A sempre vai aparecer.
Então, na frente do x ao quadrado. Nesse caso aqui, o b é o termo que acompanha o x. Olha, na letra D não apareceu o termo que acompanha o x. Então, significa que ele é igual a zero. Se ele não está aparecendo, é zero. E o C é o termo que não tem o x. E aparece o termo que não tem o x aqui, ó, que é o menos 4. Então, C menos 4. E agora, na letra E, a diferença aqui agora ó, é uma equação do segundo grau incompleta com um dos termos igual a zero. Então, o A é menos 2 porque está na frente do x ao quadrado. O B é o termo que acompanha o x, então ali no caso 5. E o C é o termo que não tem o x. Repara que na letra E não tem o termo que acompanha o x, portanto ele é igual a zero. E agora na letra F você tem A, B e C. E já de cara você está vendo que não tem o termo que tem o x e também não existe o termo que não tem o x. Então B é zero, C também é zero. E o A está acompanhando o x ao quadrado. O A sempre deve aparecer. Então, menos 3. Lembrando aqui, não esqueça que nas funções quadráticas, o coeficiente A deve ser sempre diferente de zero. Certo? Então, está aí o primeiro exemplo para você identificar. Segura na tela geral aí, para a gente identificar os coeficientes. Então, aqui, ó, A sempre diferente de zero, beleza? Então, tá tranquilo para vocês identificar os coeficientes A, B e C. E só para completar essa parte, quando a gente tem um dos coeficientes nulo, né, um dos coeficientes iguais a zero, a gente diz que essas são funções quadráticas incompletas. São as incompletas com B igual a zero, incompleta com C igual a zero e as incompletas com B e C iguais a zero, certo? Então vamos para mais um ponto aqui das funções quadráticas, que são os gráficos. Olha só, a gente está acostumado a ver aí várias situações do nosso dia a dia com esses aspectos aí que a gente chama até de arco, né? Essa ponte aí, o arco da ponte, a antena parabólica. Por que antena parabólica? Porque ela vem do gráfico de uma função quadrática. O gráfico de uma função quadrática é uma curva chamada parábola. E aí tem várias situações que a gente usa as parábolas no nosso cotidiano. Essa ponte estaiada aí, os arcos, eles estão servindo de sustentação para a ponte. E a parábola ali na forma de antena, para absorver melhor os sinais de transmissão. Não é à toa que é escolhida as antenas parabólicas para se captar o sinal de transmissão. E esse focozinho aqui, ó, a gente chama de foco, ele também tem um porquê aí, né? Porque quando os raios de transmissão são jogados para a antena, a reflexão vai de volta no centro da parábola. Por isso que se usa as parábolas para fazer essas antenas, para fazer os telescópios aí. Elas sempre vão refletir no centro da parábola. O raio vai chegar aqui e vai ser devolvido exatamente para cá. Em qualquer ponto da parábola, ele tocar, ele vai ser devolvido aqui para o centro. Então, a melhor forma de você usar uma antena com a melhor captação é na forma parabólica. Então, vamos ver aqui como é que a gente constrói o gráfico de uma função quadrática. A gente está mostrando aí aplicações, né? Uma aplicação ali na ponte e uma aplicação ali na antena, além de outras aplicações do gráfico da função quadrática. Só tem um caso particular aqui que a gente vai destacar para vocês. Reparem que nós temos uma parábola voltada para baixo, né? Com a abertura para baixo. Essa abertura a gente chama de concavidade, né? É o buraco, concavidade. Essa concavidade, ela pode estar voltada para baixo, como nessa ponte, ou pode estar virada para cima, como o caso da antena parabólica aqui. Vocês estão vendo, concavidade para cima e concavidade para baixo. E tem um porquê. Quem vai definir a concavidade da parábola, se ela está para cima, como no primeiro caso, ou se ela está para baixo, aqui como no segundo caso, é o valor do coeficiente A. Lembra daquele coeficiente A que deve ser diferente de zero?
ele também vai definir a abertura da parábola, se para cima ou para baixo. E qual é a condição? Se o valor do A for um número positivo, um número maior do que zero, a parábola vai estar com a abertura para cima. Se a parábola for para baixo, vai ser o contrário daquela ali. O Azinho tem que ser negativo. Então, para cima, positivo, e para baixo, negativo. Tem uma dicasinha aqui. O A, a gente vai associar a palavra astral. Se meu astral está positivo, eu estou para cima. Se meu astral está negativo, eu estou para baixo. Dá até para fazer um bonequinho triste aqui e um bonequinho feliz, né? Está aqui ele sorrindo e está aqui ele triste. Vamos botar o olhinho aqui dos bonecos. Então tá aí. Está meio triste e aqui ele está feliz. Então, quando o astral está positivo, eu estou para cima. Quando o astral está negativo, eu estou para baixo. E antes de ir para o próximo tópico, tem um avisozinho aqui para vocês, uma dicasinha, que este material aqui, ele está disponível em PDF e em podcast para você consultar. O fascículo do EducaPE produzido, que é o material em PDF, com exercícios, parte teórica do conteúdo. E o podcast, que é para você ouvir a explicação. Está aí o QR Code na tela para você baixar o QR Code, baixar o material. Está aqui na tela aqui para vocês baixarem este material. Arquivar, né? Salvar, deixar salvo aí. Se você quiser consultar em outro momento, após a aula, fazer exercício, vai estar disponível aí. Se você quiser ouvir também a explicação do conteúdo enquanto você faz uma caminhada ou se desloca para a escola, você baixa aí o podcast e os fascículos e vai complementando. Então você tem 3 ferramentas aí para o seu estudo. Esta aula, o material em PDF e o podcast para você fazer a complementação, ouvir a explicação. Então aponta o celular aí, aponta a câmera do celular para o QR Code e baixa estes materiais complementares. Não esquece, hein? Fascículo e podcast disponível para vocês fazerem o download. Tranquilo? Vamos prosseguir? Então, o próximo tópico aqui, ainda tratando do gráfico da função quadrática, né? Lembrando aí que são 2 situações. Ou a parábola está para cima ou a parábola está para baixo. E quem define isso é o coeficiente A. O A positivo, parábola para cima. O A negativo, parábola para baixo. Associa aqui o A à palavra astral. Astral positivo, eu estou para cima. Astral negativo, eu estou para baixo, eu estou triste. Beleza? Então, continuando. Vamos construir o gráfico de uma função. Claro que eu já deixei pré-pronto aqui para não ter muito trabalho na hora da aula. A gente só vai complementando as informações. Construir o gráfico da função. Claro que depois a gente vai estudar com mais detalhes como você fazer um esboço com menos trabalho. Você vai fazer um esboço mais preciso e menos trabalhoso do que esse aqui. Quando a gente tem a lei de formação de uma função quadrática, e para construir o gráfico dela, a gente vai seguir alguns procedimentos. Primeiro é fazer uma tabelazinha com 2 colunas. Na primeira coluna, eu disponho os valores de x. Lembra no começo da aula que eu disse que o x eram valores independentes, a variável, valores que eu escolho? Então, para o x, eu posso escolher alguns valores. Geralmente, a gente escolhe valores simétricos, porque a parábola ela tem o eixo de simetria. Ela é simétrica. Então, a gente escolhe ali alguns valores. Sempre que você escolher, escolha sempre o outro simétrico. Se você escolher 10, escolha depois o simétrico do 10, que é o menos 10. Então, você tem ali a menos 3, menos 2, menos 1, 0. E eu vou escolher o simétrico desses outros valores. 1, 2 e 3. Escolhi os valores de x. Depois eu vou fazer o quê? Está vendo a lei de formação da função aqui? Y igual a x ao quadrado menos 1. Eu vou pegar os valores de x que escolhi e fazer a substituição da seguinte maneira. Onde tem x, eu vou colocar, por exemplo, menos 3. Então, eu vou substituir o x por menos 3 e resolver a expressão. Então, você tem ali, ó, menos 3 ao quadrado é 9. 9 menos 1 dá 8. Então, você achou o valor correspondente ao x, menos 3.
O valor correspondente de x menos 3 é 8, né? Que a gente chama de imagem. A imagem do menos 3 é o 8. E você vai fazer a mesma coisa para o menos 2, para o menos 1, para o 0, para o 1, o 2 e o 3. Onde tem x, você substitui por esse valor, você substitui por esses valores e resolve a expressão. Lembrando aqui que é o seguinte, né? Eu esqueci ali, ó, tem uma diferençazinha do que está escrito e do que está na tabela, né? Não tem esse sinal aqui de menos para essa tabela, certo? Então tá aí só corrigindo uma situação. A expressão, a função original é x ao quadrado menos 1 e na tabela você não tem aquele sinal negativo ali, é x ao quadrado e aqui também está trocado, né? Repara que tem uma diferençazinha, é menos 1, beleza? Só para sair tudo nos conformes. Então tá aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e jogar esses pares ordenados no plano cartesiano. O primeiro par ordenado, lembra que primeiro é x, depois y, né? Então o primeiro par ordenado é menos 3, 8. O segundo par ordenado aqui é menos 2, 3. O terceiro par ordenado é menos 1, 0. Aqui, ó, 0, menos 1. Aqui, 1, 0. 2, 3. E 3 e 8. E vou colocar isso no plano cartesiano. Vamos lá. Então, menos 3, 8. O menos 3 está na esquerda, né? Menos 3 e 8. Então, ó, e o 8 está lá em cima. Então, seria esse pontinho aqui. Não botei na malha quadriculada, mas dá para a gente ter uma noção aqui, ó. Menos 3 é um valor negativo de x. Lembrando que x está no eixo horizontal e o y está no eixo vertical. Então, está aqui, menos 3 e o 8 está aqui em cima. Então, você liga esses dois pontos. Está aí o primeiro ponto. O segundo ponto é menos 2 e 3. Menos 2 está por aqui. Menos 2 aqui, ó. E o 3 está aqui na vertical. Positivo. E agora, menos 1, 0. Ó, quando y é 0, significa que o ponto está sobre o eixo horizontal. E a gente vai ver que isso aí tem um significado. Esse ponto que eu estou destacando em azul, a gente vai ver já já que ele é uma das raízes das funções quadráticas. Agora, voltando aí. 1, 0, está aqui, ó, quando y é 0. Ah, pulei um ponto. 0 menos 1. Agora o x é 0. Se o x é 0, o ponto está sobre o eixo vertical. Esse outro ponto aqui também tem um ponto de destaque nos gráficos das funções quadráticas. O outro ponto é 1, 0, mais uma raiz da função, está aqui, ó. O próximo ponto vai se repetir, ó, 2 e 3. 2 agora está do lado positivo. E aqui, ó. E o outro é 3 e 8. Então, são os pontos simétricos, menos 3 e 3. E eles têm a mesma imagem aí. Beleza? Então, está construído o gráfico. Você colocou os pontos no plano cartesiano e agora você liga esses pontos e a curva formada a gente chama de parábola. Essa é a parábola. É assim que você constrói o gráfico de uma função quadrática. E tem mais um exemplozinho agora aí que é no sentido contrário. Repare o seguinte, a gente consegue prever antes de construir se a parábola está para cima ou para baixo. Como assim? Basta identificar o coeficiente A. O coeficiente A nessa função é menos 1. Astral negativo. Astral negativo eu estou para baixo. Então, antes de construir o gráfico, eu já sei que a parábola vai ter abertura voltada para baixo, concavidade para baixo. Depois você escolhe os valores de x, como no primeiro caso, escolhe todos os valores de x aí, não precisa ser muitos não. Claro que quanto mais pontos você escolhe, mais seu gráfico vai ficar preciso. Mas basta 6 ou 7 desses valores aí. Então escolhe 6 ou 7, lembrando sempre de pegar um número e o seu simétrico, jogar o x aqui que você escolheu na expressão, resolver e depois colocar os pontos no plano cartesiano. Então, menos 3 vai para o menos 8. Repara aqui, ó, que agora menos 8 está aqui embaixo, né? E o menos 3 está na esquerda aqui, negativo. Vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Depois de posicionar esses pontos, é que você vem e liga os pontos. Essa curva que a gente está vendo aqui por baixo, ela é a última a ser traçada. Então, isso aqui, ó, a gente faz por último, ligar os pontos, a gente só faz depois de colocar
no plano cartesiano. Então, essa curva é chamada de parábola. Essa parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, tá aí como é que você consegue construir o gráfico de uma função quadrática, uma função do segundo grau. E um ponto que eu vou deixar aqui para a próxima aula são os zeros ou raízes das funções quadráticas. Até lá e até a próxima.